a documentação idônea que confirme tais notícias. O mesmo não sucede, porém, quanto aos essênios, havendo inúmeras comprovações de sua estada nos santuários dessa comunidade, e obras de caráter mediúnico também confirmam tais referências. Compreendamos que o Divino Mestre, apesar de ser um Messias, ungido do alto, para o desempenho na Terra de uma missão de redenção humana, ficou em parte sujeito às leis físicas reinantes no planeta, como também aos costumes e regras sociais do país onde nasceu. Tendo ele todo o poder e sendo servido por legiões de espíritos auxiliares, todavia, sujeitou-se a afrontas, calúnias e hostilidades, deixando-se até mesmo torturar e crucificar pelos homens bárbaros do seu tempo, embora sabendo ser a crucificação uma morte infamante. Sujeitou-se, pois às contingências do meio e seu espírito, somente aos poucos, através da infância e da juventude, foi se integrando na sua missão divina, e nessa fase delicada naturalmente que necessitaria de ambientes favoráveis, suficientemente espiritualizados, correntes poderosas e puras de sentimentos, afinidades vibratórias, ao contato das quais seu poderoso espírito se fosse abrindo, com segurança e tranquilidade, para o mundo grosseiro e bárbaro que o rodeava, preparando-se assim, para a gloriosa tarefa. Não foi preciso que se protegesse contra Herodes. Também era preciso que se protegesse contra o mundo ambiente. Pois esse ambiente, essa proteção espiritual, que não encontrou nem mesmo no seio de sua família, não por carência de amor, mas de compreensão, foram-lhe fornecidos pelos essênios, nos seus santuários das montanhas e pela poderosa corrente espiritual que formavam através de todo o país. Os essênios, que desde a morte de Moisés se organizaram e vinham se preparando para essa tarefa de apoio, após ela, declinaram em suas atividades até a extinção anos depois, porque sabiam que essa encarnação messiânica na Palestina seria a última de sua grandiosa série no atual período cósmico. Afora os primeiros tempos de Nazaré, a juventude de Jesus transcorreu normalmente em sua casa até a morte de José, que se deu no ano 23 quando, então, assumiu a responsabilidade de sustentação do lar no trabalho da carpintaria. Nesse período fazia frequentes visitas aos santuários essênios do Monte Carmelo e do Monte Tabor, mais ou menos próximos de Nazaré, do Monte Hermon, na Fenícia, e dos montes Moabe e Nebo, na Judeia. Nesses santuários, sua delicada sensibilidade foi resguardada e pôde ele desenvolver aos poucos sua extraordinária capacidade espiritual que, muito antes do início de sua vida pública, já utilizava como força irresistível do seu grande amor pelos homens. Capítulo 16. O precursor. Que circunstâncias influíram para o início da vida pública de Jesus? Para responder, devemos recuar no tempo e assistir ao nascimento de João Batista. João nascera 6 meses antes de Jesus e era filho de Zacarias e Isabel, prima de Maria e, portanto, parente de Jesus. O rei Davi, ao seu tempo, repartira o serviço sacerdotal entre 24 famílias escolhidas, que se revezavam semanalmente no serviço do templo móvel e, um ano antes do nascimento de Jesus, tocara ao serviço a 8ª família, a de Abias, da qual descendia o sacerdote Zacarias. Moravam na aldeia de Carém, a 7 quilômetros de Jerusalém e, ao tempo, eram bastante velhos e não possuíam filhos. Mas no dia em que tocou a Zacarias oferecer os sacrifícios no altar dos perfumes dentro do santo, tomou ele as brasas rituais, derramou-as sobre o altar e, seguindo o rito, quando as trombetas soaram no adro, verteu sobre as brasas os perfumes e prosternou-se, enquanto os levitas e a multidão cantavam o salmo da vinda do Messias. Mas, quando se levantou, viu à sua frente um espírito angélico, e enquanto dominava, a custo, o seu assombro, ouviu que o anjo dizia que lhe nasceria um filho que seria grande aos olhos do Senhor,
animado do espírito de Elias e precursor daquele que estava para vir. O termo animado do espírito de Elias dá bem a entender a lei da reencarnação, visto que João foi, de fato, uma reencarnação de Elias, conforme as profecias já haviam anunciado antes. Espantado com a aparição e duvidando do que via, Zacarias externou sua estranheza, considerando sua avançada velhice, e isso levou o espírito a declarar que ele ficaria mudo e surdo pela sua falta de fé, até que o menino nascesse. Havendo, logo depois, morrido Isabel e Zacarias, João ficou órfão e foi levado, então, pelos essênios, a cuja comunidade o sacerdote e sua mulher pertenciam, para o mosteiro do Monte Hermon, na Fenícia, para que se cumprissem também as profecias e a voz clamante, aquelas que se referiam, viesse mesmo do deserto, e onde, assim como também o fazia Jesus, durante 27 anos preparou-se para sua tarefa, aguardando a hora de começá-la. E quando esta chegou, as inteligências espirituais que custodiavam a excelsa entidade encarnada, Jesus, deram ordem a João para que descesse para as margens do Alto Jordão, iniciasse o batismo da purificação, um dos ritos essênios, e anunciasse ao mundo a presença do Messias esperado. A esse tempo tudo estava favorável ao advento. Os romanos já haviam transformado a orgulhosa e rica Israel em simples colônia. Suas legiões aguerridas ocupavam todo o território nacional e seus funcionários tinham em mãos os postos administrativos de maior importância. Os invasores, regularmente com o máximo rigor, coletavam para Roma pesados impostos, e a própria classe privilegiada dos sacerdotes em muitos pontos estava sujeita, também, aos conquistadores da nação. Para os romanos, os judeus eram um povo atrasado, bárbaro, dominado por insuportável fanatismo religioso. Com os saduceus, que eram céticos, ainda se entendiam de alguma forma, mas, em relação aos fariseus, que eram maioria, um abismo de ódio e revolta ia se aprofundando cada vez mais entre ambas as partes. Em toda a Palestina, nessa época, os judeus se voltavam, cheios de ânsia e desespero, para o Messias prometido. Já tinha havido a conjunção planetária indiciar o esperado, no caso de ter nascido, já deveria ser um homem adulto, pronto para assumir sua magnífica tarefa libertadora. E a pergunta insistente era proferida em todas e quaisquer circunstâncias: por que então ele não aparecia? Por que não empunhava o cetro de comando e expulsava o invasor, libertando Israel? O povo estava à espera desse grande acontecimento, diz Lucas, e, quando a hora chegou, como a tempestade prestes a desencadear-se sobre a terra envolta em ódio, o trovão rolou do deserto, bramindo: fazei penitência, que o machado já está posto à raiz das árvores. E as trevas se iluminaram de claridades novas, trazendo às almas multiplicadas esperanças, quando a voz clamante do deserto acrescentava: preparai os caminhos do Senhor, aplanai os caminhos, que o reino dos céus está próximo. As Escrituras diziam que o Messias seria precedido de Elias, o grande profeta da antiguidade, o qual o ungiria e o consagraria. Ora, João, como o próprio Jesus confirmou, era a reencarnação de Elias e, assim sendo, as profecias estavam então recebendo integral cumprimento. Havia 4 séculos que em Israel não aparecia profeta algum. A divindade guardava silêncio e o povo, atemorizado e supersticioso, se voltava, cada vez com mais ânsias, para as esperanças do Messias. Quando, pois, João Batista, que ninguém conhecia, desceu para o Rio Jordão, lá ao norte, e começou a pregar, o povo acudiu pressuroso e alvoroçado, disposto a ouvir sua mensagem e cumprir à risca suas recomendações. Seus trajes sumários, seu físico agigantado e esquelético, sua aparência austera, mas, sobretudo, suas palavras terríveis e seus olhos chamejantes, produziam enorme impressão. Falava do Messias com grande segurança,
dando a entender claramente que ele já estava presente e isso, por si só, bastava para incendiar as imaginações e acelerar os corações. Por outro lado, como essênio que era, não pregava contra a Torá, limitando-se a exigir pureza e arrependimento. Como falava muito de fogo dizendo, eu batizo com água. Mas ele batizará com fogo, referindo-se ao Messias, a limpar a eira, recolherá o trigo ao celeiro e queimará a palha, num fogo que nunca se apaga, cortará a árvore estéril e a lançará ao fogo. Pensaram que ele era Elias, o profeta que fora arrebatado ao céu em um carro de fogo, o que, então, queria dizer que o dia terrível da vinda do Messias tinha chegado. Por isso o alvoroço cresceu. E com sua voz poderosa, os olhos encovados fixos na multidão, João repetia trechos proféticos do livro de Enoque, a respeito do Messias que diziam, escolhido ele foi oculto de Deus, antes da criação do mundo. Antes que o sol e os sinais celestes fossem criados, seu nome já tinha sido pronunciado pelo Senhor. E rematava, elevando os braços numa atitude dramática, o Filho do Homem, a quem vedes, despoja de seus tronos os reis, manda-os para as trevas, entrega-os aos vermes. Outros pensavam que ele era o próprio Messias e ficavam aterrorizados com sua figura estranha e impressionante, mas ele dizia bem alto, para que todos ouvissem, eu não sou o Messias, não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. E João sabia o que dizia, porque já conhecia Jesus, de encontros que tiveram há algum tempo, no santuário essênio de onde viera. E assim, batizando e pregando a penitência dos pecados e exortando o povo a purificar seus sentimentos, ia o profeta terrível descendo o rio, do norte para o sul, até que parou em Betabara, no deserto da Judéia, à margem ocidental do Mar Morto, e ali, como em outros lugares por onde passara, formou-se logo um acampamento para abrigar as multidões que não cessavam de chegar diariamente para vê-lo e ouvi-lo, devido ao crescente prestígio que já adquirira em toda a Palestina. João, em suas pregações, demonstrava indômita coragem profligando a ação dos fariseus e suas corrupções, aos saduceus o seu ceticismo e aos escribas seu espírito de vergonhoso mercantilismo. Pregava quase abertamente a revolta contra a situação reinante, a vida austera que levava, nutrindo-se de mel silvestre, bolotas de árvores, gafanhotos, e raízes vegetais. Isso impressionava grandemente o povo. Usava as abluções essênias na forma de batismo, mergulhando as pessoas nas águas do rio, após promessa firme de arrependimento de erros passados e compromisso de vida mais reta e perfeita daí por diante, em honra ao Messias. Para o historiador Flávio Josefo, já citado, João Batista era um homem justo, de grande piedade, que exortava os judeus a abraçarem as virtudes, a exercerem a justiça e a receberem o batismo, tornando-se assim agradáveis a Deus. Ele afirmava que João era o cabeça de um partido considerável, cujos membros eram inteiramente devotados às suas ordens e que movimentava essas forças contra a dominação romana e contra Herodes Antipas. A arrebatadora eloquência de João realmente arrastava após si, dia por dia, multidões consideráveis e em breve sua fama se espalhou por toda a nação e regiões vizinhas. Pregava abertamente contra os romanos, os reis corruptos e o clero, sendo natural que, do ponto de vista político, fosse considerado por Josefo um revolucionário. Esse foi, segundo o mesmo historiador, o principal motivo que levou Herodes a mandar prender João. O prestígio popular que já adquirira representava realmente poder político, podendo ele, se o desejasse, levantar as massas do povo e lançá-las em qualquer direção. Capítulo 17. O início da tarefa pública. A aproximação de João e sua parada em Betabara era o sinal para Jesus de que sua hora também chegara aí. Por isso, abandonou sua casa de Nazaré e partiu ao encontro do precursor. Numa tarde em que o batizador, cansado dos labores do dia,
se assentara sobre uma pedra alta junto à casa do passador, funcionário que dirigia a balsa de passagem, de onde olhava ambiciosamente a multidão que continuava a fluir ao rio para ser batizada. Jesus se aproximou e João imediatamente o reconheceu. Segundo as regras que seguia, João, antes de imergir os batizandos na água do rio, tinha com eles uma conversa coletiva durante a qual, como já explicamos, esclarecia-os a respeito daquele ato místico e simbólico que, para eles, representava a entrada na legião dos destinados à redenção, com um compromisso de arrependimento dos erros do passado e de radical mudança de sentimentos e atitudes no futuro. João fazia-lhes um sermão sobre os erros, as inferioridades da conduta moral e as vantagens da purificação, e advertiu-os sobre a inutilidade do ato se não houvesse a intenção íntima da reforma moral. O batismo só teria valor se a intenção fosse transformada em atos. Somente após isso é que fazia a imersão das pessoas na água do rio, primeiramente os homens e depois as mulheres, em separado. A imersão, não se cansava ele de repetir, significava para o espírito culpado limpeza das impurezas, dos defeitos e alívio das fadigas da alma. O compromisso era prestado no sentido de um indivíduo melhorar-se espiritualmente, perdoar as ofensas recebidas, fugir do mal e desviar-se do passado criminoso. Seu trabalho era árduo e por vezes perturbado por disputas de caráter religioso, que se levantavam no meio da turba, onde havia sempre espiões do sinédrio, que queriam saber das intenções verdadeiras do profeta. Diariamente surgiam no país pregadores e rabis vindos de muitas partes, cada qual pregando a lei de Moisés a seu modo e alguns de forma verdadeiramente inconveniente para os interesses do clero e, por isso, o sinédrio sempre os vigiava de perto, a uns advertia, a outros mandava prender e outros, ainda, eram mortos ou consumidos. Quando João apareceu, dado o efeito enorme que produziu na multidão, o sinédrio se apressou em mantê-lo debaixo de vistas, fazendo seguir seus passos e analisar cuidadosamente suas pregações. Naquele dia já fora ele interrogado insidiosamente por alguns levitas enviados do templo, que queriam saber quem ele era e que autoridade tinha para falar sobre a vinda do Messias. Daquela forma peremptória que utilizava, ele mais de uma vez lhes havia respondido que era simplesmente uma voz que anunciava a sua vinda, e quando lhe perguntavam com que autoridade batizava o povo em nome do Messias, respondia que fazia isso por sua própria conta, na sua qualidade de rabi de Israel, que realmente o era, e com o dedo indicava-lhes as franjas da túnica depositada no chão, ao lado. Quando, pois, Jesus chegou e disse que vinha ali para ser batizado, João retrucou que ele é quem deveria ser batizado por Jesus, mas Jesus então explicou que era preciso que assim fosse, para que as Escrituras recebessem integral cumprimento. Dito isso, entrou no rio e João então derramou sobre ele a água purificadora. Naquele momento, muitos entre o povo e discípulos de João, ali presentes, viram que o rio resplandeceu de luzes, que as sombras do crepúsculo enalteciam, e os céus se abriram e uma entidade espiritual, na forma de uma pomba, desceu sobre Jesus, enquanto uma voz se fazia ouvir dizendo: "Este é meu filho amado em quem me comprazo." Alguns dos evangelhos apócrifos, a saber, o dos ebionitas, o dos hebreus, o Código Vercellense, as reminiscências dos apóstolos e o Código Cantabrigense, do ano 150, narram o acontecimento de forma diferente e dizem que a voz que soou no espaço clamara: "Tu és meu filho bem-amado, eu te gerei hoje." Esta é a versão de Davi, livro dos Salmos 2:7, de Paulo e dos que asseveram que Jesus recebeu ali, naquele instante, o Espírito do Cristo planetário. Seja como for, percebe-se que Jesus, naquele instante, o Filho do Homem, isto é, o que evoluíra pelas encarnações humanas, o governador planetário, em perfeita sintonia com o Cristo planetário, reintegrou-se em todo o poder do Espírito crístico, da esfera dos amadores,
tornando-se integralmente apto para a realização de sua sacrificial tarefa na terra. Capítulo 18. Os primeiros discípulos. Abandonando as margens do rio, Jesus recolheu-se ao santuário de Moabe e 6 semanas depois voltou a Betabaraí. À sua aproximação, o profeta, que ali permanecia com seus discípulos atendendo ao povo, exclamou, apontando: Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E então 2 de seus discípulos, João e André, movidos por irresistível impulso, seguiram a Jesus e, após o devido entendimento, foram aceitos, tornando-se seus primeiros discípulos, aos quais logo depois agregou-se Simão, filho de Jonas, todos galileus. No dia seguinte partiram para Galiléia, após despedirem-se do profeta que, aliás, ali estariam vendo pela última vez, na terra, devendo ele daí por diante, como afirmou a seus discípulos, ir-se diminuindo até a morte, para que o Messias crescesse e desenvolvesse livremente a sua tarefa de redenção. Em caminho encontraram-se com Filipe, que o mestre também chamou, e assim chegaram à casa da sogra de Simão, em Betsaida, junto ao Quinerete, onde se hospedaram, voltando em seguida a Nazaré. No dia seguinte, Filipe foi a Caná, cidadezinha perto de Nazaré, visitar um amigo chamado Natanael e, sentados debaixo de uma grande figueira, ao fundo da casa, contou-lhe que se tornara discípulo do Messias esperado, Jesus de Nazaré, ao que Natanael contestou com o refrão conhecido: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas a insistência do amigo foram juntos até Jesus e Natanael é também recebido e incorporado ao grupo dos primeiros discípulos. Dias depois foram todos a Caná e compareceram a uma festa de bodas, de parentes afastados de Maria, a mãe de Jesus, que assim quis honrá-los e ajudá-los, porque eram pobres e onde, como narra o Evangelho, a seu pedido, Jesus realizou seu primeiro milagre público, convertendo água em vinho. Quando sua mãe pediu-lhe para intervir, porque faltava vinho, ele primeiramente lhe respondeu que sua hora ainda não tinha chegado, mas para satisfazê-la, interveio da forma conhecida. Aos poucos foi-se completando o quadro dos discípulos até por fazer o número de 12 que, aliás, correspondia ao número das tribos de Israel. Foram eles, além dos já citados, os seguintes: Tiago, o maior, Mateus, Tomé, Tiago, o menor, Simão, o Zelote, Judas Tadeu e Judas de Queriote. A estes primeiros discípulos muitos outros se agregaram no decorrer das pregações, atingindo até o número de 72, porém, quando a tarefa tomou aspecto difícil, tornando-se trabalhosa e até mesmo perigosa, pela onda de hostilidades e ameaças que se acumularam contra Jesus e, também, por não compreenderem ou não concordarem com a doutrina que pregava, muitos se afastaram e, por fim, somente permaneceram junto dele os 12 primitivos. Numa determinada ocasião, ao verificar tal fato, Jesus perguntou aos discípulos citados se também não desejavam partir, ao que lhes responderam: para onde iremos, se somente tu tens as palavras da vida eterna? Destes 12, nos últimos dias, Judas de Queriô também o abandonou e, após a crucificação, foi substituído por Matias, pela sorte. Capítulo 19. Volta a Jerusalém. Estava-se no ano 31. Jesus, após o milagre de Caná, achava-se em Cafarnaum, cidade importante, pouco distante, situada às margens do lago Tiberíades, também chamado Genezaré, o mar do Jardim dos Príncipes, localizado em vale paradisíaco, rodeado de jardins e pomares perfumados. O lago tinha 21 quilômetros de comprimento, 12 de largura, em seus extremos, e 170 quilômetros quadrados de superfície, e estava 200 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. Como a Páscoa anual se aproximava, Jesus resolveu peregrinar com seus discípulos até Jerusalém. Seguiram o curso do Baixo Jordão, deixando a Samaria à direita,
E ao atingirem o Monte das Oliveiras, deparou ele novamente com a cidade sagrada e seu majestoso templo, de rutilantes cúpulas de ouro. Chegando à cidade, cheia de gente e de rumores os mais diversos, Jesus e sua comitiva dirigiram-se diretamente ao templo, onde iniciou suas pregações de costume, no pátio dos gentios, até onde podiam entrar israelitas e estrangeiros, crentes ou não no Deus Jeová. Já ali estivera há vários anos, acompanhando as peregrinações da família, mas esta era a primeira vez que o fazia como rabi de Israel, acompanhado de seus discípulos e já em plena responsabilidade e consciência de sua tarefa religiosa. Antes mesmo que começasse a falar ao povo, foi ferido na sua sensibilidade pelo enorme alarido que vinha dos fundos do templo e do pátio dos levitas, onde estava em pleno funcionamento o serviço sacrificial de holocaustos. Imagine-se, pois, Jesus, o Senhor da paz, da compaixão e do amor extremado a todos os seres, a expressão viva da retidão, doçura, pureza, penetrando naquele ambiente e deparando com semelhante espetáculo. Como deveria ter sido ferida sua extraordinária sensibilidade espiritual ao contato daqueles sentimentos bárbaros, daquelas vibrações negativas e venenosas. Assim se justificaria a passagem do Evangelho pela qual ele pediu a seus discípulos uma corda, agitou-a no ar e expulsou dali todos os traficantes. Se tal realmente aconteceu, é pouco de crer, porque a hierarquia espiritual de Jesus sobrepairava muito acima de qualquer violência, e também porque ele possuía a força espiritual necessária para agir sobre aqueles homens por muitos meios, como fazia com leprosos, cegos e paralíticos. Mas se realmente aconteceu, compreende-se que atrás do látego estariam as tremendas vibrações do seu poderoso espírito e a força concentrada de todos os agentes do mundo invisível ligados à sua tarefa planetária, sempre prontos a obedecer às suas vontades, e ali estaria também o prestígio quase místico de que gozavam todos os profetas e rabis. Enfrentando, assim, os costumes e ferindo a classe sacerdotal no seu ponto mais vulnerável, a dos interesses materiais, é claro que Jesus estaria acumulando sobre sua cabeça tempestades que não tardariam a se desencadear. Mas tal era o escândalo das contravenções sacerdotais à própria lei de Moisés, e tão poderosa a força moral que naturalmente se irradiaria do Divino Mestre, que os sacerdotes, segundo narra o Evangelho, não revidaram também com violência, usando dos recursos materiais que tinham ao seu dispor, limitando-se a perguntar: que sinal fazes tu para mostrar que tendes autoridade para agir como estás agindo? Ao que Jesus teria respondido dizendo: destruí este templo e eu o levantarei em 3 dias, coisa também difícil de se crer, porque não se pode conceber um espírito de envergadura moral do Mestre a utilizar estes termos como ameaça ou bravata próprias de homens comuns. O evangelista João diz que o Mestre estava se referindo ao templo do seu próprio corpo, que ao fim de 3 dias ressuscitaria, como de fato ressuscitou, dando assim a entender, caso isso não seja uma das inúmeras interpolações acrescentadas ao Evangelho, quando da organização da Vulgata, que também ele, João, não aceitava a possibilidade de Jesus usar de violência. Não se deve, entretanto, negar, da parte de Jesus, a posse de poderes mais que suficientes para qualquer reconstrução de edifícios na terra da qual ele, seu governador espiritual, for organizador no início de sua formação, no espaço. Capítulo 20. As escolas rabínicas. Já vimos, pela exposição anterior, que os verdadeiros condutores do povo eram os rabis, pertencentes a diferentes escolas ou partidos, em sua maioria filiados à escola de Hillel, o mais famoso e autorizado líder fariseu. De outra parte, essa escola era a mais ortodoxa, mais arraigada à letra da lei, corporificada na Torá e, de certa forma, a mais aproximada dos ensinamentos pregados por Jesus, que não hostilizava a Torá, limitando-se a mostrar onde estava a verdade.
Os rabis mais afamados tinham maior número de discípulos e as suas escolas eram entregues aos rapazes das melhores famílias para se educarem e aprenderem uma profissão. Era muito respeitado o refrão popular que dizia: aquele que não ensina uma profissão a seu filho, prepara-o para salteador de estrada. Quando se tratava de algum sábio de renome como, por exemplo, Gamaliel, discípulo de Léo, Nicodemos, Ben Zakai, Shammai e outros poucos, havia grande empenho em se conseguir um lugar em suas casas para os moços judeus dessas famílias importantes. Os discípulos viviam em casa dos rabis, servindo-os pessoalmente e ajudando nos trabalhos domésticos, ao mesmo tempo que se instruíam, operavam em rodízio e acompanhavam-nos às cerimônias de culto, ou de vida pública, não só para honrá-los, como para se instruírem. Os conhecimentos transmitidos a esses discípulos eram amplos e abrangiam as regras e normas ditadas pela ciência daquela época, além da parte religiosa propriamente dita que, em geral, se resumia na Tora. Compreendiam a história de Israel, seus costumes e legislação, botânica, para obterem conhecimentos sobre as ervas necessárias à manipulação de perfumes e remédios, medicina, para intervenção nos casos de emergência, e conselhos ao povo para a cura de moléstias em geral, agricultura, para poderem ensinar aos camponeses o que mais convinha, o que mais se exigia sobre plantações, cruzamentos, etc., higiene, visando, principalmente, as regras sobre pureza e impureza, legislação civil em vigor, para esclarecerem o povo sobre o que era legal e ilegal, sobre alimentação, vestuário, palavras, gestos adequados ou não, e normas de conduta, visando as relações sociais, astronomia, para a marcação de datas de festividades nacionais e tudo mais que se incluía, também, nos limites da autoridade e da jurisdição dos azãs das sinagogas. Na parte religiosa, estudavam a fundo a Torá e todos os livros concernentes ao culto e às concepções religiosas nacionais, inclusive as profecias e os salmos, enfim, tudo quanto era conhecido e oficializado em relação à ciência e à religião judaica, a primeira religião monoteísta do mundo, com Jeová como Deus único. Capítulo 21. Nicodemos, o único rabi de maior projeção, que defendeu Jesus em várias oportunidades e que melhor compreendeu sua qualidade de Messias planetário, apesar de sacerdote de segundo grau, era um dos rabis mais afamados de Jerusalém. Conquanto seguisse fielmente as ordenações da Tora, era um espírito de evolução mais avançada, motivo pelo qual foi citado pessoalmente no Evangelho de João, e interessava-se vivamente pelos acontecimentos religiosos e sociais de sua pátria, mormente no que se referia à vinda tão esperada do Messias nacional. Além de rabi e fariseu, Nicodemos era membro do Sinédrio, órgão político do colégio sacerdotal que funcionava como poder legislativo na organização político-judaica, acumulando também as funções de tribunal superior, e era composto, em sua maioria, de saduceus, a cuja frente, naquela época, estava a poderosa família de Anã. Era também Nicodemos presidente da sinagoga e da congregação dos sirineus, o que lhe conferia prestígio muito maior no Senado Tribunal. Entre os discípulos de Nicodemos estava Judas de Queriote, aluno brilhante, porém fanático e de alma mística, sujeito a transes e outras perturbações psíquicas, como, aliás, também ocorria com Paulo de Tarso. Assim que o Batista surgiu no Alto Jordão, anunciando o Messias, Judas foi enviado por Nicodemos para examinar os acontecimentos, ouvir opiniões, inteirar-se da verdade e dar parecer sobre o profeta, pessoalmente. Cumprindo sua missão, Judas passou vários dias à roda de João, ouvindo e vendo, sondando a opinião dos escribas e fariseus porventura presentes. Mas, quando o profeta ungiu Jesus com o batismo, apontando em seguida, com o braço estendido e dizendo aos discípulos e ao povo ali reunido,
Eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, e o consagrou como o Messias esperado, dizendo não ser digno de nem mesmo amarrar o cordão de sua sandália. Judas seguiu o mestre e conseguiu ver-se aceito no rol dos seus discípulos. Era dos mais entusiastas e devotados à pessoa de Jesus e constantemente informava Nicodemos sobre tudo quanto se passava. Por estas informações e outras, obtidas de inúmeras fontes, Nicodemos desde logo compreendeu que aquele rabi galileu não era igual aos outros que conhecia, nem mesmo aos mais renomados. Tinha conhecimentos muito acima dos vulgares e possuía poderes psíquicos extraordinários. Assim, pois, quando Jesus veio a Jerusalém nessa segunda viagem, já como rabi, Nicodemos esforçou-se em conseguir uma entrevista com ele, não só para conhecê-lo pessoalmente, como para formar juízo correto e seguro sobre a doutrina que pregava e sobretudo para esclarecer-se a respeito de sua propalada investidura messiânica, feita pelo Batista que, no momento, era o problema de maior importância e atualidade em toda a nação judaica. O Evangelho não diz onde tal entrevista realizou-se, havendo diversas versões e suposições, porém, em geral, todos concordam que Nicodemos foi levado à presença de Jesus, a uma casa pobre, junto à muralha de Davi, na Cidade Baixa, pois que Jesus não convivia com os poderosos, os ricos e os gozadores. Essa muralha ficava na parte sul, no local onde se situara a antiga cidade de Davi, a pouca distância da fonte de Siloé e, em seus muros arruinados se agasalhavam centenas de pessoas do baixo povo que nela cavavam nichos mais ou menos amplos e neles residiam em condições precárias. Um dos mais bem aquinhoados em espaço era o aguadeiro Iléu, filiado à fraternidade Sênia, tido e havido como homem trabalhador, honesto e caridoso. Era celibatário em sua casa, relativamente espaçosa e confortável, em relação aos demais. Hospedava conhecidos e amigos galileus, ligados a Jesus na crença da redenção prometida. Na cidade rumorosa e superlotada de gente, Jesus não tinha pouso fixo e dormia, muitas vezes, ao relento, no Monte das Oliveiras, rodeado de seus discípulos. Por isso é que dizia que, os animais têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça. Passava os dias no templo, pregando e consolando o povo, pois que, como rabi, tinha direito de fazê-lo no pátio dos gentios. À tardinha, retirava-se para lugares diferentes e às vezes, mesmo, desconhecidos. Comumente se acolhia em casa de Simão, chamado leproso, pai de Lázaro, o que ressuscitou, no Betani, caminho da Betânia. Os próprios discípulos procuravam subtraí-lo aos contatos com os agentes do clero para preservar-lhe a vida, tendo em vista que tanto sua pregação como seus atos colidia muitas vezes com os costumes e regras determinadas pelo Sinédrio. Por isso é que, mais tarde, foi preciso que o Sgan do templo pagasse a Judas o segredo do lugar onde Jesus estava repousando, naquela noite trágica de sua prisão. Como sacerdote do templo, membro do Sinédrio e homem de responsabilidades partidárias, não desejava Nicodemos que a visita a fazer a Jesus fosse divulgada e, por isso, pediu que fosse levado a ele à noite, sem testemunhas e em lugar discreto. Tendo o aguadeiro Iléu cedido sua casa, Nicodemos ali compareceu à hora marcada. Nessa entrevista, João 3, 1-21, Jesus demonstrou-lhe que o Espírito renasce várias vezes, evoluindo e não ressurge, simplesmente, uma só vez, como era admitido pelos fariseus, que evolui para conquistar, pelo amor e pela sabedoria, o reino de Deus. Mostrou que a transformação espiritual é o que importa obter e não as glórias efêmeras do mundo material, que o Espírito, liberto pela verdade, é como o vento que sopra onde quer, que a salvação, fruto do renascimento espiritual, pertence a todos os homens, a todas as nações e raças e não a um só povo, de existência privilegiada, mas de conduta comum, como era o caso dos judeus,
respondendo a perguntas, referiu-se também à sua qualidade de Filho de Deus, destinado a um sacrifício redentor que, em suas consequências, beneficiaria a toda a humanidade. Após essa entrevista, o prestígio pessoal de Jesus cresceu muito na mente do Rabi, e disso deu relevantes testemunhos em outras oportunidades, principalmente no Sinédrio, tomando sua defesa, ou tentando restringir a hostilidade sacerdotal desencadeada contra ele, sobretudo na noite de seu julgamento. Capítulo 22. Regresso à Galiléia. Após a Páscoa, Jesus retirou-se da cidade, seguindo para o interior da Judéia, pregando em vários lugares do Baixo Jordão e, em seguida, penetrou na Samaria, a terra ímpia, impura, odiada pelos judeus. Era verão e, nessa época, aumenta em toda a Palestina a falta de água, tendo o povo de utilizar-se das reservas conservadas em poços subterrâneos, situados debaixo das residências, para os quais eram encaminhadas as águas de chuva, captadas nos terraços abertos. Quando a seca era intensa e longa, até mesmo essas reservas escasseavam e a população emigrava de vários lugares, buscando as margens do Jordão. Preciosas e raras eram, pois, as fontes que não secavam e, em torno delas, se aglomeravam os retirantes, armando tendas e formando acampamentos provisórios, com o desembaraço que lhes vinha da experiência do seu passado de povo nômade. Uma dessas fontes perenes era o conhecido Poço de Jacó, na Samaria, aberto no horto que o patriarca oferecera, há séculos atrás, a seu filho José, o que foi vendido aos egípcios, e ficava a pouco mais de 1 quilômetro das portas da cidade de Sicar, hoje Naplusa. À sua borda chegou Jesus, na sua viagem, por volta do meio-dia. Acabara de defrontar-se, em Jerusalém, com expoentes da classe sacerdotal, com rabinos, com escribas discutidores e agora sentava-se ali, à borda daquele poço, naquela região desprezada, habitada outrora por Jacó e onde estava seu túmulo, trasladado com tanto aparato, por José, seu filho, vice-rei do Egito, nessa região mal afamada, infestada de salteadores, coberta de idolatria. Ao invés, porém, de evitá-la, como todos o faziam, veio para ela, atravessando seu solo ardente e adusto. Não nasce, então, o sol para todos. E não é o doente o que mais precisa de médico. Sentou-se, pois, na mureta de pedra que circundava o poço e lhe servia, ao mesmo tempo, de degrau. Era um poço profundo, de mais de 30 metros e, pela manhã e à tarde, as mulheres do povo dirigiam-se para ele a fim de se suprirem de água. Desciam lentamente pelo trilho estreito e serpenteante que vinha desde as portas da cidade, mãos adejando aos lados, num balanço ritmado e harmonioso, ostentando, à luz crua do sol, seus mantos amplos, de cores vivas, enquanto, pela estrada das caravanas que se estendia mais à esquerda, as longas filas de camelos e burricos, sentindo de longe o refrigério da água, se aproximavam rinchando, pressurosos, ansiando por ela. Porém, a essa hora quente do meio-dia, hora sexta, nunca havia movimento, todos permaneciam dentro de suas casas, ou à sombra das árvores, fugindo ao sol causticante, pois que a vida somente recomeçava à hora nona. Coberto de pó e fadiga, Jesus sentou-se no muro do poço, para aguardar o regresso dos discípulos que haviam seguido adiante, para comprar alimentos na cidade. Junto dele somente permaneceu João, o mais jovem, que recolheu e transmitiu os detalhes da comovente cena. Saindo da cidade, aproximava-se uma mulher samaritana, com seu cântaro à cabeça e o balde de água enfiado no braço esquerdo. Chegando ao poço e deparando com Jesus ali sentado, viu logo, pelos seus trajes e figura, que se tratava de um judeu, gente hostil, orgulhosa, inimiga dos de sua raça. Por isso, afastou-se logo para o lado oposto,
receosa e desconfiada. Desceu o balde, tirou a água e, quando ia derramá-la no cântaro, Jesus pediu-lhe de beber. Surpresa com o fato insólito de um judeu descer de sua classe para pedir água a uma samaritana, ficou imóvel, indecisa, até que, movida de repente por um irresistível impulso, tomou da vasilha, encheu-a de água e apresentou a Jesus, o qual, após beber e dar de beber a João, disse à samaritana que aquele encontro para ela representava uma felicidade, porque ele tinha poder para dar-lhe de beber uma água cujo poço nunca se extinguia e que vertia para a eternidade. E como ela, curiosa, lhe perguntasse que água era aquela, ele lhe disse que era a água da vida mortal do Espírito, e como ela, prosseguindo, entre outras coisas lhe perguntasse onde é que se deveria adorar a Deus, se em Jerusalém, como queriam os judeus, ou se no seu templo nacional do Monte Garizim, que dali se avistava em grande majestade, onde pontificava Simão, chamado o Mago. Jesus explicou-lhe que a hora viria já tinha chegado, em que não haveria lugares especiais para cultuar a Deus, devendo este ser adorado em toda parte, e não com formalidades exageradas ou espetaculosas, como faziam em Jerusalém, ou com práticas idólatras e supersticiosas, como faziam os samaritanos, mas sim com simplicidade e pureza, em espírito e verdade, porque Deus é espírito. E quando a mulher, compreensivamente, respondeu que já ouvira falar assim e era sabido que o Messias esperado por todos mudaria todas as coisas, ele firmemente lhe disse: o Messias sou eu que falo contigo. Amedrontada, a mulher quis retirar-se, mas ele pediu-lhe que levasse a notícia aos outros moradores da cidade para que também fossem eles esclarecidos sobre isso, o que ela prometeu fazer. Ao regressar à cidade, assustada, ela informou primeiro a seu marido e depois aos demais moradores, da presença daquele profeta. Contou que lhe havia feito revelações de muitas coisas e se dizia o Messias e convidava a todos para que comparecessem perante ele, para que os esclarecesse nas verdades de Deus. Surpreendidos, sobretudo pelo fato de ser o visitante um judeu, acudiram pressurosos e o levaram para dentro da cidade, hospedando-o por 2 dias, durante os quais receberam de suas mãos generosos benefícios espirituais. Capítulo 23. Na sinagoga de Nazaré. Foi quando se afastava de Sicar, que Jesus recebeu a notícia, transmitida por um discípulo, de que João Batista fora preso por Herodes. Para Jesus isso significava que sua hora definitiva tinha soado e que deveria agora entregar-se abertamente ao seu trabalho de redenção humana, arrostando com todas as consequências e prosseguindo até o fim. Apressando-se, seguiu então diretamente para Galiléia, passando primeiramente por Caná e prosseguindo para Nazaré, onde habitava sua mãe. Era agora um sábado, dia importante do ritual judeu. Havia uma lista de inúmeras coisas que era proibido fazer. Nesse dia, se alguém quebrava um membro ou torcia um pé, ou se feria num acidente, ficava sem remédio e sem socorro, salvo do próprio, até o pôr do sol seguinte. Nas vésperas, ao crepúsculo, soava um sino, ou se dava outro sinal, e todos começavam imediatamente a largar suas ocupações, regressando às suas casas, fechando-se nelas, começava o repouso legal, durante o qual não se podia efetuar atividade alguma e a própria alimentação já deveria estar previamente preparada. Somente era permitido comparecer à sinagoga local na manhã seguinte. Jesus, acompanhado de sua mãe, seus parentes e discípulos, cumpriu o rito e compareceu à sinagoga local onde chegara. Já então, notícia de sua presença na cidade, bem como sua fama de profeta. Seus constantes períodos de ausência nos mosteiros e nas viagens e seu natural caráter concentrado e recolhido, fizeram com que, para a maioria dos presentes na sinagoga, parecesse quase um estranho, mas em atenção ao fato de ser um rabi, como tal se apresentando, acompanhado de seus discípulos,
Foi convidado pelo Azan a fazer a pregação do dia. O costume era que os conselheiros da cidade fossem convocados em rodízio semanal para esse trabalho, exceto para a parte final, referente aos profetas, que cabia, nessas ocasiões, aos hóspedes de honra como, naquele dia, Jesus era considerado. Levantou-se ele, pois, e dirigiu seu banco do pregador, cobriu-se com o talete, manto o véu das orações tomou o rolo de pergaminho das mãos do servente e, ao invés de ler o texto referido, já marcado, como seria obrigatório, abriu na passagem de Isaías, que tratava do advento do Messias e que dizia: O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para que anuncie a boa nova aos pobres, para curar os de coração aflito, anunciar aos cativos sua libertação, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e apregoar o tempo das graças e dos galardões do Senhor. O normal era que o pregador, lido o texto, devolvesse o rolo ao servente e passasse a comentá-lo, interpretando o sentido, como fazemos ainda hoje em nossos templos. Jesus, porém, lido o texto, sentou-se e permaneceu em silêncio alguns momentos, sob o olhar inquiridor e desconfiado da assistência até que, levantando-se de novo, acrescentou simplesmente: Hoje está se cumprindo essa escritura que acabais de ouvir, como dizendo e deixando bem claro que ele era ungido ao qual as escrituras se referiam. Compreendido isso, levantaram-se então os protestos gerais. Quem é este que fala desta forma? Não é este, porventura, o filho de José, o carpinteiro? Não é o mesmo cuja mãe e irmãos conhecemos? Formou-se um tumulto e Jesus retirou-se sem mais palavras. Depois disso, demorou-se ainda alguns dias em Nazaré e, no sábado seguinte, na mesma sinagoga, quando pregava, interpretando o texto do dia, contrariou novamente os assistentes, pelos ensinamentos que ministrava e que não eram concordantes com aqueles que estavam acostumados a ouvir. O que levou Jesus a declarar que ninguém é profeta entre os seus e que, por isso, a graça de Deus é dada mais facilmente a estrangeiros. Com isso os ouvintes se enfureceram, porque as Escrituras eram privilégio de Israel, e seus ensinamentos os únicos verdadeiros. Acompanhando os mais exaltados, arrastaram Jesus para fora e tentaram jogá-lo de uma ribanceira existente ali perto, porém, ele, usando de seus poderes, passou entre eles como diz o Evangelho, e abandonou em seguida a cidade, não antes, entretanto, de eleger mais 2 discípulos que foram Tiago, o menor, e Judas Tadeu, dali seguindo para Cafarnaum, que ficou sendo o centro de suas andanças e pregações. Nota: Judas Tadeu era seu irmão afim, sobrinho de José. Maria, sua mãe, sabendo do isolamento em que vivia, sem conforto, e das durezas e dificuldades da missão que apenas iniciava, pediu-lhe que também aceitasse em sua companhia Cleófas, seu tio materno, que se encarregaria dos afazeres materiais referentes à sua pessoa. Capítulo 24. A morte de João Batista. João Batista permanecia sempre às margens do Rio Jordão, atendendo ao povo e pregando o arrependimento dos erros, batizando e ensinando a doutrina da redenção pelo amor. Sua fama correra mundo e crescia dia por dia. Herodes Antipas, governador da província, na sua corte luxuosa e pervertida de Tiberíades, onde tudo servia para afastar o tédio insuportável, demonstrou desejos de conhecer o profeta Severo, que movimentava as multidões de crentes, tornando-se assim um guia perigoso do povo. O precursor havia incorrido, dias atrás, no ódio de Herodíades que, na ocasião, abandonara seu marido Felipe, irmão de Antipas, e vivia maritalmente com este. Era mulher inteligente, porém inescrupulosa, e muito dada aos costumes libertinos greco-romanos de banquetes, orgias, circos, etc. Sob o temor da popularidade do profeta e a pressão de sua mulher, que se dava por ofendida,
mandou Herodes que João fosse levado à sua presença. João não se recusou, mas aproveitou a oportunidade para reiterar as críticas que fizeram ao rei pelo seu ato culposo e compareceu à sua presença. Como era de esperar, sua figura estranha impressionou profundamente Herodes e a sua corte. João, como sempre fazia, falou-lhe das coisas que pregava ao povo e das esperanças do Messias nacional que, reafirmou, já estava presente no país. Para cumprir sua missão divina de remir os homens dos seus erros, separar o joio do trigo e queimar o mau grão que para nada serve. Mas Herodes interrompeu dizendo que sabia da fama que tinha e desejava que ele desse ali, na presença de todos, demonstrações de seu poder de profeta, para que então suas palavras tivessem valor. João exaltou-se e respondeu que mais valeria ao rei entrar, com os outros, no caminho da salvação, fugindo ao pecado do adultério, pois que não lhe era lícito viver com a mulher de seu irmão. Como judeu, de temperamento místico, por momentos o rei ficou atemorizado com as ameaças de João. Porém, insuflado por Herodíades, mandou prendê-lo e transportá-lo mais tarde à fortaleza de Macaerus nos limites dos desertos árabes. Nessa prisão, que durou 2 anos, João gozou de liberdade relativa, podendo falar com seus discípulos, que eram muitos, e mandar e receber mensagens. Apesar de algemado por um pulso e preso à parede do cárcere, podia, no entanto, aproximar-se de uma janelinha existente na porta da cela e falar com seus discípulos, que permaneciam do lado de fora. Durante os anos em que esteve encarcerado, João mandou várias vezes seus discípulos a Jesus, para dar-lhe conta de sua situação e saber o que se passava com ele. Através de seus discípulos, João seguia atentamente o quanto se passava na Galileia e no país a respeito de Jesus, não porque duvidasse de sua condição de Messias, é óbvio, mas para que após sua morte, que sabia próxima, seus discípulos tomassem o rumo certo que, aliás, não aconteceu, porque se alguns deles vieram para Jesus, a maioria não o fez e conservou-se fiel à memória de João Batista e até hoje ainda existem, realizando os ritos que o profeta estabeleceu na forma essênia. Na prisão, passado tempos, a aparência de João Batista tornar-se-ia ainda mais estranha e impressionante. Era um verdadeiro homem do deserto, alto, maltratado, esquelético, moreno amarelado, mas ainda dotado de forte e agigantada constituição. Da fímbria da túnica de estopa pendia a franja de Rabi, e seus olhos, que pareciam 2 carvões em brasa, não se despregavam do interlocutor enquanto falava, com acento poderoso, alegórico e místico. E já estava acorrentado há 2 anos, quando Herodes veio com uma grande comitiva formada de cortesões, oficiais de serviço, visitantes e funcionários romanos, passar uns tempos na fortaleza, onde, diariamente se banqueteavam. Em um desses festins, entediado pela rotina, desejou que a pequena Salomé, ali presente, filha de Herodíades, menina de 16 anos, criada junto às tribos do deserto, na corte de seu pai, dançasse para ele as danças estranhas e voluptuosas daquele povo, mas ela recusou várias vezes até que, por insinuação de sua mãe a qual, pressurosa, apegou-se à oportunidade de satisfazer seu ódio, declarou ao rei que poderia dançar para ele desde que, como prêmio, lhe mandasse trazer ali, numa bandeja, a cabeça do profeta encarcerado. Herodes assustou-se com o pedido, procurou furtar-se a ele, mas a menina, sempre insinuada por sua mãe, pôs em brios pela palavra dada e então, muito a contragosto, Herodes concordou e, logo após a dança, o chefe de sua guarda desceu ao cárcere, mandou degolar o profeta e o carrasco, espetacularmente, entrou na sala do banquete, apresentando a menina a cabeça sangrenta e ainda semiviva, cujos olhos a fitavam muito abertos. Horrorizada, fugiu da sala, enquanto elevou-se no ar, vindo do pátio da fortaleza. Lá embaixo,
O coro sombrio e lúgubre, cantado pelos discípulos que presenciavam a morte do seu mestre, cantavam salmos e profecias, e punham em evidência que dizia: Vós que clamai no deserto, preparai os caminhos. João Batista